Preste atenção, você católico de boa vontade. Eu quero fazer para você agora um alerta, porque nós estamos aí caminhando na quaresma e infelizmente é muito comum em várias paróquias, alguns padres, seja por falta de conhecimento ou má vontade mesmo, realizarem as chamadas confissões comunitárias, cujo termo correto é confissão com absolvição geral. E isso não é válido, ou seja, do jeito como é realizada, não perdoa os pecados. Então, cuidado, porque talvez você esteja se confessando, achando que está tudo normal, que está se reconciliando com Deus, recebendo o perdão, quando na verdade não está. E aqui, antes de trazer para você o Código de Direito Canônico, que eu vou ler já já, trazendo a instrução da igreja, primeiro eu quero fazer a distinção do que é mutirão de confissões e o que é absolvição geral, que as pessoas chamam de confissão comunitária. O mutirão de confissões é válido, é agradável, é muito proveitoso, deve ser incentivado. O que é o mutirão de confissões? Quando vários sacerdotes das paróquias vizinhas, inclusive, se reúnem numa mesma igreja, 10, 15 sacerdotes, e escutam individualmente os pecados de cada fiel. Se reúnem e se programam neste mutirão. Vamos todos, naquele dia, fazer este intensivo. Muitos fiéis vão à igreja, já que tem tantos sacerdotes à disposição, e individualmente, cada um por vez, falando com o sacerdote, acusam os seus pecados em confissão e recebem a absolvição de forma individual. Isso é válido, isso é louvável, é agradável a Deus e perdoa de fato os seus pecados. O que é a confissão com absolvição geral, que as pessoas chamam de confissão comunitária? É quando muitos fiéis, 10, 20, 30, 100, 1000, se reúnem na igreja e um único sacerdote, sem ouvir as confissões individuais, sem que os fiéis acusem individualmente os seus pecados. Isso não acontece. Acontece ali uma celebração, às vezes durante a própria Santa Missa, muitos usam inclusive o ato penitencial para isso. E agora vocês que estão arrependidos dos seus pecados, vou dar a absolvição sobre vocês e os seus pecados estão perdoados. Isso não vale. Isso é nulo. Os seus pecados não estão perdoados, a não ser que estejam dentro das condições específicas que estão no número 961 e 962 do Código de Direito Canônico. Eu faço questão de ler com você agora. Dizem assim: não se pode dar a absolvição geral, desta forma que eu estou dizendo, né? Esta confissão comunitária, onde um único sacerdote dá a absolvição ao mesmo tempo para uma massa, para uma multidão, sem ouvir individualmente os pecados de cada um. Não se pode dar a absolvição geral a vários penitentes ao mesmo tempo, sem prévia confissão individual, a não ser que... Então aqui ele vai listar as condições em que esse tipo de confissão é válida. Haja iminente perigo de morte e não haja tempo para que o sacerdote ou sacerdotes ouçam a confissão de cada um dos penitentes. Então, estamos aqui agora num perigo iminente de morte. A morte está ali, a qualquer momento vai chegar. Não vai dar tempo de ouvir todos os penitentes de forma individual. Aí o sacerdote dá a absolvição geral, que é válida. E eu vou te dar um exemplo concreto para você entender. Lá em 11 de setembro de 2001, quando aquele atentado terrorista atingiu as Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em Nova York, o capelão do Corpo de Bombeiros mais próximo das Torres Gêmeas, quando viu aquele acontecido, os bombeiros saindo para atenderem a emergência, chamou os bombeiros, deu a absolvição geral, todos, inclusive o capelão, entraram nos caminhões de bombeiro, foram para o World Trade Center e morreram, inclusive o capelão. Não havia tempo hábil, não dá tempo. A tragédia aconteceu, precisamos ir com urgência. Não dá tempo, de fato, de ouvir as confissões individuais. Deu a absolvição, foi válida. Um outro exemplo hipotético. Estamos num avião, o avião vai cair.
Não dá tempo de ouvir individualmente as confissões, e há um sacerdote no avião, ele dá a absolvição geral, as pessoas se arrependem, é válida nesta circunstância. Nessa circunstância. Ou outra circunstância que também diz o Código de Direito Canônico. Haja grave necessidade, isto é, tendo-se em conta o número de penitentes, não há à disposição abundância de confessores para ouvirem devidamente as confissões de cada um, dentro de um tempo conveniente, de modo que os penitentes, sem culpa própria, seriam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou sem a Sagrada Comunhão. Não se considera, porém, necessidade suficiente quando não pode haver confessores à disposição, só por um motivo de grande afluência de penitentes, como pode acontecer, por exemplo, em alguma grande festa ou peregrinação. E aqui traz o comentário no inciso deste Código de Direito Canônico, que eu não vou ler com você para não estender o nosso vídeo, mas o que é que significa este segundo artigo do número 961 do Código de Direito Canônico, que inclusive e tristemente acontece no Brasil. Nós temos, por exemplo, na Amazônia, comunidades isoladas, que o sacerdote consegue ir até essa comunidade uma vez a cada 6 meses. Tem comunidades no Brasil, na Bahia, por exemplo, tão distantes que o sacerdote consegue ir a essa comunidade uma vez por ano para celebrar uma missa e voltar, e só no ano seguinte. É uma situação grave. E aí imagine só, né? O sacerdote, neste exemplo que eu dei, vai à comunidade lá na Amazônia com o seu barquinho, e não é apenas uma comunidade. Às vezes, em um único dia, tem que percorrer várias comunidades e celebrar várias e várias missas. Celebra aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Chega na comunidade, tem lá 200 pessoas morando naquela comunidade e faz 6 meses que ele não vai ali e só vai voltar depois de 6 meses. Eles vão ficar sem padre. Dá tempo de ouvir individualmente todos os penitentes? Não dá. Aí sim, nessa circunstância, ele reúne os fiéis e dá a absolvição geral, e neste caso grave, é válido, como diz o Código de Direito Canônico. Mas aí, olha só o número 962, o número seguinte do Código de Direito Canônico, que eu faço questão de ler com você, e é fundamental para você entender ainda mais sobre essa questão importantíssima da validade do sacramento da confissão. Diz assim: para que um fiel possa lucrar validamente a absolvição dada simultaneamente a muitos, ou seja, nessa confissão comunitária, essa absolvição geral, requer-se não só que esteja devidamente disposto, ou seja, arrependido, não vou pecar novamente, Senhor, eu quero mudar de vida do fundo do meu coração, vou lutar para isso, mas que ao mesmo tempo se disponha também confessar individualmente, no tempo devido, os pecados graves que no momento não pode assim confessar. Então, olha só que gravíssimo. Mesmo nessa circunstância do avião caindo, das torres gêmeas, do atentado terrorista que eu falei com você, mesmo para as comunidades lá da Amazônia, da Bahia, de outros lugares, que o sacerdote vai 1, 2 vezes por ano, mesmo nessa circunstância, a confissão com absolvição geral, essa confissão comunitária só é válida se eu, por exemplo, estou ali participando, ao receber essa absolvição, me comprometer. Eu não posso confessar agora, mas assim que eu puder, eu vou me confessar individualmente. Então, olha só, né? Trazendo mais uma vez o exemplo. Eu estou lá no avião. O avião vai cair. Não dá tempo de eu confessar agora. O sacerdote dá a absolvição e eu recebi o perdão dos meus pecados. Desde que, no meu coração, eu faça esse propósito, esse compromisso com Deus. Senhor, eu não posso me confessar agora porque o avião está caindo. Não vai dar tempo. Mas, se o avião não cair, ou se cair e eu não morrer, assim que eu conseguir, eu vou me confessar individualmente todos os pecados graves que eu tiver lembrança. Neste caso, a confissão é válida. E naquele momento, lá em cima no céu, antes do avião cair,
estou lá voando, não é? Já fui absolvido, já fui perdoado. Pelo simples propósito. Não posso me confessar agora, mas é sincero o compromisso que eu faço. Vou me confessar individualmente assim que eu conseguir. É requisito, pré-requisito para a validade do sacramento. E aí eu quero abrir um parênteses para outra coisa que muitas pessoas usam para tentar trapacear, para tentar enganar a Deus. Porque muitas pessoas vergonhosas, no sentido negativo da palavra, no sentido até demoníaco da palavra, vergonhosas, não vou me confessar com o padre porque eu tenho vergonha. Não tem vergonha de pecar, na hora de pecar é o corajoso, né? A corajosa, a destemida, o destemido, pecar é uma maravilha. Não tem timidez, não tem vergonha. Aí na hora de se confessar para receber o perdão de Deus, a misericórdia divina, aí fica com vergonha. Vergonha diabólica. Mas muitas pessoas, tomadas dessa vergonha diabólica, querem burlar o sistema, querem trapacear com Deus e pensam assim: eu não vou me confessar individualmente, mas que bom! Vai ter ali na minha paróquia a confissão comunitária. Aí eu entro lá no meio do povão, me escondo no meio da multidão, recebo perdão dos pecados, não preciso contar para ninguém, estou perdoado, viro as costas e não volto mais. Não vale. Nula a sua confissão, seus pecados não estão perdoados. Então, por que é que eu estou trazendo isso aqui para você? E é de fato um alerta grave. Porque, como eu falei no princípio deste vídeo, muitos sacerdotes, seja por má vontade, por preguiça. Eu já conheci, infelizmente, sacerdote preguiçoso, que abertamente declarava: eu não quero ouvir confissões, não gosto de ficar ali no confessionário horas e horas. Preguiçoso. Não sei por que é sacerdote, deveria ser outra coisa, não é? Se não tem vocação para isso, não deveria ser. Vai se frustrar, inclusive, não é? Já me declararam isso abertamente. Então, seja por má vontade, por preguiça, ou por falta de conhecimento, que eu acredito que seja a grande maioria. A grande maioria dos sacerdotes são pessoas boníssimas, são pessoas santas, são pessoas de Deus, ungidos de Deus. As pessoas de má vontade são uma parcela bem pequena. Mas apesar de serem pessoas boníssimas, pessoas santas, pessoas de Deus, os sacerdotes não sabem tudo. Não dá para qualquer pessoa na face da terra, eu, você, eles, o Papa, seja quem for, saber todas as coisas. E aí muitas vezes eles vão pelo disse-me-disse, pelo achismo, viram na outra paróquia sendo feito. Eu vou fazer aqui também. Se lá um padre vizinho fez dessa forma, e lá, né, aquele padre, é um grande padre, ele fez assim, eu vou fazer aqui também. Não procura estudar, não procura conhecer e simplesmente imita, simplesmente copia. Um ato errado. Algo que não deve ser feito, mas faz. Então, se programe, meu irmão. Se programe, irmã. É isso que eu quero dizer. A responsabilidade é sua. Os pecados são seus. É você que tem que ir atrás de perdão. Se na sua paróquia o padre não costuma atender confissões, vá a outra. Eu fico impressionado. Sempre que eu posto aqui sobre confissão, sempre vem as pessoas choronas, mimizentas, né? Que arrumam desculpa para tudo. As pessoas têm um problema para cada solução sua. Pessoa negativa tem um problema pronto para cada solução sua. Tudo que você fala, ela tem um problema pronto para aquilo. Estou trazendo aqui um ensinamento sobre confissão. Nossa, porque a culpa é do padre, porque o padre não quer, o padre que não presta. E você? Você que pecou, você tem que ir atrás do perdão. Então, no Brasil, existem aproximadamente 30 mil sacerdotes. Aproximadamente 30 mil sacerdotes. Se o sacerdote da sua paróquia não atende confissões, vai em outra. O outro não quer, vai em outra. Nós estamos falando da salvação da sua alma. Não é algo supérfluo, tanto faz, tanto fez, não. Você tem que se esforçar. E mais, se programe. Nós sabemos muito bem que nós temos que nos confessar para a Páscoa. Em todo o ano, né? Mas principalmente para a Páscoa.
Nossa, agora, meu Deus do céu, quinta-feira santa da Semana Santa, amanhã já é sexta-feira da Paixão. Agora, 6 horas da tarde, o padre não quer me atender, o padre não presta. Não é? Peraí. O errado é você. Você vai deixar para se confessar na Semana Santa, na quinta-feira santa? Tem gente na sexta-feira da Paixão procurando confissão? Não é hora para isso. Então nós temos todo o tempo, a quaresma toda semana. Procure se inteirar, procure saber na sua paróquia como é. Quando que o padre vai atender a confissão? Vai atender? Não vai? Se programe e se confesse. Na sua paróquia, na outra paróquia, você tem que ir atrás e não pode deixar para a última hora. E agora eu quero saber de você, me conte aqui nos comentários, por favor. Você já conhecia sobre a confissão comunitária? Essa confissão chamada, absolvição geral, que as pessoas chamam de confissão comunitária, você já conhecia sim ou não? Na sua paróquia acontece essa prática? Eu sei que acontece muito, infelizmente, em Aparecida do Norte. Muitas pessoas relatam: nossa, eu fui em Aparecida, não ouviram individualmente a minha confissão, deram absolvição geral, né? Reuniram a galera ali, ó, tá todo mundo perdoado. Como se fosse, né? Perdão por atacado. Perdão por atacado. Ô, toma aí, um perdão para vocês. Não vale não, viu? Se você foi em Aparecida e se confessou dessa forma, nula é a sua confissão. Seus pecados não estão perdoados. A Aparecida do Norte, infelizmente, é um ninho da teologia da libertação. Sacerdotes que não estão nem aí com a fé, com a doutrina. É triste dizer uma coisa dessa, mas é verdade. E na sua paróquia, como é? É assim também? Não é? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas não sabem disso? Quantas pessoas não sabem disso? Precisam saber para receber verdadeiramente o perdão de Deus, para verdadeiramente se redimirem diante de Deus. Para isso eu conto por você. Compartilhe este vídeo, tenho certeza que quem receber esse ensinamento vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado, beijo aí, até a próxima, fique com Deus.